Em meio à pandemia, veio junto ao vírus a desinformação e a ignorância, mais conhecida como fake news, responsável pela disseminação dos fatos inverídicos. O que levou o leitor à desinformação em um momento de fragilidade. Essas informações não tinham embasamento algum, mesmo se tratando de uma doença altamente transmissível e perigosa. Como a população se encontrava fragilizada e assustada, qualquer informação lida era vista como verdade. Então é preciso enxergar essa perspectiva, se perguntando como a mediatização da pandemia aconteceu e de que forma isso chegou à população. São 21h45 agora, pelo horário de Brasília. O Ministério da Saúde acaba de divulgar que 30.830 brasileiros entraram nos registros oficiais de casos de Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem agora um total de 645.771 infectados. Nas últimas 24 horas, o Ministério registrou 1.005 óbitos e, com isso, o contingente de brasileiros mortos chegou a 35.026, segundo o Ministério da Saúde do Governo do Brasil. A insegurança é a marca dos tempos atuais. São tantos os medos que nos afligem: violência urbana, catástrofes naturais, o desemprego, o terrorismo, a exclusão e, atualmente, as epidemias. E a pandemia trouxe pontos que atingem toda a população, como o medo de ser infectado ou alguém próximo também ser infectado, a falta de atendimento médico e a diminuição de renda. Medos que são somados aos medos do cotidiano, onde fechamos e blindamos nossas casas e, mesmo assim, não nos sentimos aliviados diante dessas ameaças. Bauman, em seu livro Medo Líquido, diz: o medo da morte é um modelo ou padrão para todas as pessoas. Todas sentem e faz viver uma crise que ameaça as relações humanas e vínculos sociais. E a pandemia despertou em muitos de nós um sentimento comum, o do medo. Cada um sente de uma forma e em uma intensidade. Medo de ficar doente, de perder pessoas queridas, de ficar sem emprego, sem dinheiro, de sair de casa. Mas será que existe um jeito de se proteger contra ele? Sentir medo faz parte do ser humano. Todo mundo tem alguma coisa que provoca aquele frio na barriga. Medo de altura, de ficar doente, de perder parentes e amigos. Medo de ficar sozinho, do escuro. Medo assim mesmo, só de andar de avião, assim, tinha um pouco mais de receio, assim. Tem medo da morte, só da morte. Medo de ser assaltada. Acidente de trânsito, tinha bastante medo de acidente de trânsito. Os últimos dias não têm sido fáceis para controlar os nossos medos. Pelo contrário, a pandemia do novo coronavírus fez esse sentimento ficar ainda maior. Hoje, as pessoas sentem medo até do próprio futuro. E aí o medo chega no bolso. Medo de ficar desempregado, de ficar sem dinheiro para viver, medo de não conseguir receber o auxílio prometido. Medo até das coisas simples do dia a dia. Se a pessoa tossir ou espirrar, pronto, aí já acabou. Assustou de vez. Assusta de vez. O medo tem uma função protetiva, ele vai fazer a gente tomar cuidado, vai fazer a gente lavar as mãos um número maior de vezes, vai fazer a gente usar máscara, vai fazer a gente usar luva. De qualquer forma, respondendo positivamente a você, o medo tem uma função de sobrevivência. A esperança e a oportunidade de obter um equilíbrio estável entre liberdade e segurança é um tema que merece atenção no intuito de eliminar o medo que paira sobre os tempos modernos que a pandemia nos traz. É algo que deve ser imaginado em escala global. A globalização nos oferece a liberdade sem segurança e, no contraponto, temos a segurança sem liberdade, que ambos devem ser controlados ou a catástrofe será um caminho inevitável. Também no contexto de uma sociedade que naturalmente não é crítica, a mídia acabou disseminando, através de fatos não comprovados cientificamente, muitas informações que hoje são atestadas como falsas. Tais narrações geraram na população muitos comportamentos imprudentes, diante da seriedade a qual a doença deveria ser levada desde o começo da crise, em março de 2020. Durante a pandemia do Covid-19, o negacionismo no Brasil tomou proporções alarmantes, manifestando-se na negação ou minimização da gravidade da doença, no boicote às medidas preventivas, na subnotificação dos dados epidemiológicos, na omissão de tratar as estratégicas nacionais
de saúde, no incentivo a tratamento terapêutico sem validação científica e na tentativa de descredibilizar a vacina, entre outros exemplos. O negacionismo acentua incertezas, influencia na adesão da população aos protocolos de prevenção, compromete a resposta do país à pandemia e ameaça a democracia. Esses fatos muitas das vezes nos fizeram pensar: o que matou mais, a Covid-19 ou a ignorância? Em 1918, uma variedade de gripe se propagou por todo o planeta e contaminou 500 milhões de pessoas. 1/4 da humanidade na época, então imagina. Estimativas falam de 100 milhões de mortos em menos de um ano. Muito mais mortos do que nos 4 anos da Primeira Guerra Mundial. Olha a dimensão disso. E desde então, o mundo se tornou ainda mais conectado, com transportes mais rápidos e, por isso, ainda mais vulnerável à disseminação rápida dessas epidemias. Sabe? Então imagina, um sujeito infectado pode sair de Tóquio e chegar a São Paulo em pouco mais de 24 horas de avião. Então olha só, imagina, de um dia para o outro, o vírus pode cruzar o planeta com muita facilidade. E as próprias metrópoles, com aquela concentração de gente se esbarrando o dia todo, no metrô, no ônibus, nas ruas, esse é um espaço muito mais propício para a proliferação de vírus. Então, por que é que a gente ainda não foi devastado por outras epidemias? A resposta é simples, porque a melhor defesa que a gente tem contra os vírus é a informação. Desde o início da pandemia no Brasil, muito se falava sobre um kit Covid, o qual consistia em um coquetel de medicamentos que supostamente bastariam para combater a doença quando contraída. Dentro deste kit, o qual foi fortemente defendido pelo governo, estavam a ivermectina, a cloroquina, a hidroxicloroquina e a azitromicina. E até então, existiam alguns estudos que comprovavam que a eficiência desses medicamentos na verdade não era certa, era na verdade improvável. E depois desse assunto se tornar forte, muitas pessoas começaram a fazer o que chamavam de tratamento precoce, tomando desse medicamento sem sequer ter contraído a doença, como uma forma de imunidade. Entretanto, hoje, após 1 ano e meio de pandemia, existem muito mais estudos acerca disso que comprovam efetivamente a ineficácia deles, mostrando que, na verdade, o kit Covid era uma ilusão e uma falsa sensação de estar se prevenindo. Ainda hoje, esse kit é defendido por muitos e incentivado pelo governo. Recentemente, Eduardo Bolsonaro, que esteve em uma comitiva com o presidente Jair Bolsonaro na 76ª Assembleia Geral da ONU, testou positivo no dia 24 de janeiro e confirmou que estaria usando esses medicamentos e que estaria em isolamento. O perigo disso está no fato de que governos, pessoas que estão no poder, são pessoas influentes, podendo fazer com que a população passe a aderir a certas reações, que foi o que aconteceu. Eduardo ainda afirma: eu tomei uma dose da Pfizer, não me arrependo. As pessoas dizem: não adiantou nada. Olha, não sei, talvez. No meu corpo não tenha adiantado, no corpo de outras pessoas tenha. Essa fala repercutiu, mostrando o desconhecimento do político acerca de que será discutido a seguir, sobre períodos que devem ser rejeitados para que efetivamente seu corpo esteja totalmente pronto para atacar esses antídotos. Natália Pasternak, microbiologista da USP, evidencia alguns fatos importantes e reconhecido pelos estudiosos no mundo todo. A cloroquina, infelizmente, nunca teve plausibilidade biológica para funcionar. O caminho pelo qual ela bloqueia a entrada do vírus na célula só funciona in vitro, em tubo de ensaio, porque nas células do trato respiratório o caminho é outro. Então ela já nunca poderia ter funcionado. Ela funcionou por viroses. A cloroquina já foi testada e falhou para várias doenças provocadas pelo vírus, como Zika, dengue, chikungunya, o próprio SARS, AIDS, Ebola, nunca funcionou. Ela ainda explica que os medicamentos do kit foram testados em conjunto, mostrando que as reações dos mesmos podem ser inversas ao que foi disseminado. A hidroxicloroquina, em conjunto com a azitromicina, por exemplo, podem aumentar as chances de complicações cardíacas. Em suma, o kit Covid não só obteve eficácia comprovada, mas pelo contrário, estudos mostram que além de totalmente irrelevantes ao tratamento da Covid-19, eles podem causar efeitos colaterais graves. Esses fatos só comprovam que o Brasil tivesse feito o que devesse ficar em casa. Muitas mortes poderiam ter sido evitadas, uma vez que quando o governo, em uma situação dessa, reage de uma forma contrária à ciência, a população fica confusa. O
professor e pesquisador epidemiologista Pedro Alay, da Universidade Federal de Pelotas, constatou que cerca de 3 em 4 mortes poderiam ser impedidas caso houvesse campanhas de esclarecimento e de prevenção desde o início da pandemia para proteger a população, mas o governo falhou gravemente nessa situação. Na fase de testes da vacina da Coronavac, muitas coisas ficaram nebulosas para a população, entre elas a taxa de efetividade da mesma. Isso gerou anseio dentro de um meio social aflito e angustiado pela espera de um imunizante. E com certeza, essa falha na comunicação gerou consequências que perpetuam ainda hoje. O anúncio do não anúncio foi um prenúncio do que pode acontecer no ano que vem. As pessoas vão desconfiar cada vez mais de uma vacina que já tinha problemas de marketing. Eu acho que realmente tanto o governo do estado como o Instituto Butantan estão precisando melhorar a assessoria de imprensa, porque não é possível que é assim que eles acham que se faz uma comunicação eficiente com a população. Você criar uma super expectativa de que, nossa, a gente vai dar uma super notícia, a eficácia da vacina, que afinal é o que todos estamos esperando, porque diferentemente do ministro Pazuello, nós não estamos tomando o ano inteiro uma combinação de Rivotril e Prozac para não ficarmos ansiosos. Então nós estamos ansiosos pela vacina e a Coronavac é ainda a nossa melhor esperança, porque a AstraZeneca a gente sabe que vai atrasar. Pfizer a gente sabe que está na lista de espera, porque a logística do general afinal não era tão boa assim. Então a gente fica numa situação de muita frustração. Assim como a vacina da gripe, por exemplo, que é aplicada anualmente, pessoas que se vacinaram contra a Covid-19 com a Coronavac do Instituto Butantan, elas deverão receber uma dose de reforço. Mas isso gerou muita divergência e certas objeções sobre a eficácia dessa vacina. Mas vale lembrar também que, diante da urgência em controlar essa pandemia, todas as vacinas do mercado foram desenvolvidas em tempo recorde. E como estamos falando de uma doença nova, não há ainda como afirmar se as doses aplicadas neste primeiro momento serão suficientes para prevenir essa enfermidade para sempre. Isso se confirma cada vez mais pela grande quantidade de mutações desse vírus, manifestando que provavelmente o mundo terá que conviver com ele. Mas observe, conviver é diferente de enfrentar. O combate está sendo feito agora com a vacinação em massa da população, para que aí sim a pandemia seja controlada e possamos estar em convivência segura com o vírus. Voltando a questionamento sobre o porquê devemos tomar uma dose extra, Luiz Gustavo de Almeida, um microbiologista do Instituto Questão de Ciência, explica essa necessidade. Ele revela que o motivo elementar para isso são exatamente as mutações do vírus que continuam a surgir. Foi apresentado que quanto mais variantes há em um lugar, menores são as taxas de eficiência dos imunizantes aplicados. A composição das vacinas podem variar de um ano para o outro, justamente para resguardar as pessoas das variantes que estão em circulação em determinado período, abrangendo assim a imunização da população, sendo assim a solução mais provável e viável. Ainda não temos respostas para todas as questões que envolvem as vacinas da Covid, exatamente pelo fato que foi falado anteriormente. É difícil de se trabalhar com pouco conhecido. Então, talvez seja necessário que, assim como a vacina contra o vírus influenza, a do coronavírus seja aplicada com uma determinada frequência. Ainda não podemos afirmar nada, mas temos que confiar no que já é comprovado, observando assim, no contexto que estamos vivendo, a necessidade de uma nova aplicação se necessário, para que a mesma possivelmente auxilie o sistema imunológico a reconhecer novas variantes. Sabe aquela espécie de ditado falado popularmente que quando você apresenta uma febre ou dor no corpo depois de ter tomado determinada vacina, significa que ela pegou? Pois é, apesar da maneira simplificada demais de falar sobre processos inflamatórios, seus tios-avós não estavam errados. É entendido que as vacinas podem provocar mais ou menos reações que outras, e que cada organismo tem uma resposta imune de uma maneira diferente. Entretanto, os sintomas ou a falta deles em relação aos imunizantes contra a Covid-19 foram colocados em questão. Perguntas como: se essa vacina não causa reação, ela não está pegando direito em mim? Ou, essa vacina causou muitos sintomas nas pessoas, para que vou tomar a segunda dose? Para ficar doente? Foram circulando nas redes e se tornando cada vez mais discutidas por especialistas. O professor e pesquisador do Instituto de Ciências Biológicas da USP, o biomédico Daniel Barghieri, explica um conceito básico, que o papel das vacinas é provocar um processo inflamatório, e como qualquer um, o sistema imunológico faz sua tarefa ao responder esse ataque, e é exatamente nesse contexto que esse processo pode ser doloroso ou não. Embora existam probabilidades de como possivelmente quem recebeu um determinado imunizante pode reagir, de acordo com a tecnologia de cada um,
Ainda assim, é impossível afirmar como cada pessoa sentirá esse processo. Por isso devemos tomar cuidado com as regras que acabam sendo impostas baseadas em um grupo pequeno de pessoas ou em observações sem base de argumentos. Uma vacina como a do laboratório Pfizer, por exemplo, é feita à base de um RNA mensageiro, que leva um código genético do SARS-CoV-2 para as células do nosso organismo, as induzindo a produzir uma proteína específica que se relaciona com o vírus. Quando essa proteína é evidenciada ao nosso sistema imunológico, ele a enxerga como antígeno a ser combatido, onde há uma necessidade de produzir imunidade contra ele, que se caracteriza pelas células de defesa e linfócitos T. Dessa maneira, a vacina da Pfizer vai simular o processo que acontece quando uma pessoa fica realmente infectada por alguma doença, mas de forma com que o fragmento do vírus não consiga causar uma infecção, apenas instruindo o organismo a como reagir à invasão. Então, esse processo é controlado em uma medida que a resposta esteja dentro de um nível desejado. Já a vacina do Butantan, a Coronavac, tem uma tendência em provocar menos o organismo porque é feita a partir do vírus inativado, morto. Isso não significa que ela não é efetiva, mas sim que o vírus não tem mais capacidade de se replicar. Isso porque nos vírus inicialmente cultivados em células renais de macacos é adicionado um composto orgânico da família das lactonas, a beta-propiolactona. Ao mesmo tempo, as proteínas do coronavírus e a proteína spike, que é uma proteína de superfície importante para a entrada do vírus na célula, continuam intactas, podendo facilmente ser identificadas dentro do sistema imunológico como agentes externos a serem combatidos. E é dessa forma que a produção de anticorpos acontece, em uma sociedade dos linfócitos T, que fazem a ativação do sistema imune, com as células B, que efetivamente fazem a produção dos anticorpos. Vale lembrar que só após a vacinação completa é que seu organismo estará apto a responder à infecção da Covid-19. E isso vale para qualquer imunizante. Nesse cenário de negligência às vacinas, podemos correlacionar as atitudes do meio social com os discursos verdadeiros. Lucrécio, citado por Foucault, dizia que verídicas ditas que nos permitem congelar nossos temores e não nos deixam abater por aquilo que acreditamos serem infelicidades. Existem 3 conceitos que podemos enxergar que nos permite afrontar o real. A principal diz respeito à necessidade do conhecimento teórico. Assim, todo indivíduo que tem acesso à maioria das fontes de notícia tem acesso para o conhecimento. A segunda seria o modo de existência em nós desse discurso. Dizendo que eles são necessários para o nosso futuro, significa que devemos ser capazes de chamá-los quando precisarmos. E, tendo dúvidas sobre o assunto em pauta, procurar um profissional. E a última fala sobre acesso da verdade, observando a importância da escuta, de primeiro se calar e ouvir, e também da importância da escrita, tomar nota das leituras, das conversas e reflexões que se ouvem, e a última, a importância de voltar-se para si, memorizando aquilo que foi aprendido e aplicar para a realidade. Depois de aprender, entender e saber o que realmente é verdade, também é importante reconhecer os benefícios e necessidades para si mesmo, como a dose de reforço da vacina, e o reconhecimento de que o medicamento cloroquina ou ivermectina é ineficaz para a Covid, ambos sendo estudados e averiguados por profissionais capacitados para isso. Nesse sentido, fica a reflexão de ter certas precauções com a formação de narrativas insustentáveis, sendo necessário aprender a desconstruí-las. A mediatização da pandemia ocorreu de forma ácida, provocando uma onda de desinformação e ignorância fora do comum. Toda e qualquer suposição era tomada como verdade absoluta, e as pessoas, que estavam fragilizadas e sensibilizadas pelo cenário mundial, propagavam mesmo sem ter certeza de nada. As notícias ruins abalaram demais a sociedade, desde leitos de UTIs escassos, corrupção na compra de respiradores e até irresponsabilidade social coletiva, tanto de pessoas do poder quanto de meros cidadãos. Essas notícias desestabilizaram o emocional e fizeram as pessoas pensarem sobre a vida e a morte, sobre aproveitar o agora ou deixar para depois. As figuras de poder do país, que deveriam ser exemplo para a população, por vezes tiveram atitudes controversas e posicionamentos anti-ciência, induzindo as pessoas à confusão. Afinal de contas, é mais fácil acreditar em uma fake news negacionista que minimiza a gravidade da doença do que em um artigo com embasamento científico, comprovando a ineficácia de medicamentos. No lugar de ações políticas em defesa da saúde coletiva nacional, por muitas vezes a sociedade precisou lidar, mais uma vez, com a corrupção. Houve até descredibilização de vacinas. A falta de ética, em um cenário tão desolador como esse, foi tenebrosa. A ignorância por parte de disseminadores de informações mentirosas também. A desinformação e a ignorância conseguiram ser tão perigosas quanto o vírus.
pois as notícias falsas causaram pânico coletivo e induziram muitas pessoas ao erro, como tomar medicamentos sem prescrição médica apenas porque ouviram dizer que evitava ou curava a doença. O negacionismo, por sua vez, acentuou incertezas e influenciou diretamente na decisão da população sobre seguir ou não protocolos sanitários de prevenção da Covid-19, comprometendo a resposta do país à pandemia que desde o início esteve em escala alarmante e ameaçando a democracia.